Se apresenta primeiro, né? Se apresenta aí, Ah, fala quem teu nome, quem você é, e depois, eu queria saber um pouco como é que foi esse seu trajeto, né? Eu sei que você fez o curso Método Francês Fluente e aí conta um pouco mais o que que aconteceu depois disso, quais são os seus projetos e como é que é a sua experiência aí com idiomas, né? Primeiro, aprendizado de idiomas e depois como é que está sendo essa experiência de desenvolver um projeto próprio seu, né? show. Então, primeiramente, quero te agradecer, cara. Obrigado aí pela oportunidade, né, de estar aqui no seu canal para poder é, passar conteúdo, né, agregar valor aí para todo mundo, né? Acho que isso é o mais importante, né? Agregar conhecimento. Então, começando, meu nome é Anderson, né? Eu tenho 26 anos, né? E eu, assim, sou poliglota, né? Vamos colocar assim, porque é, como que define o poliglotismo, né? Quando você fala o idioma, né? Então, a partir do momento que você já fala o idioma, você já pode ser considerado, né, poliglota a partir de 4 idiomas, né? Então, no caso, eu falo português, inglês, espanhol e o francês que eu adquiri agora no tempo passado agora, né? Então, o que acontece, né? A minha trajetória foi o seguinte: eu comecei com inglês, né? E eu levei muito tempo para aprender, porque eu não tinha um conceito formado, né, de aprendizagem, eu não tinha, vamos colocar assim, um bom método, né, para aprendizagem. Eu fiz cursos, né, cursinhos tradicionais, presenciais, sendo que eu não tinha enraizado, né, essa paixão, esse amor por idiomas, né? Então isso foi uma das coisas que me dificultaram, né, para aprender o inglês. Mas enfim, eu aprendi o inglês, né? E logo após eu tive a oportunidade de aprender o espanhol, né? Isso já Peraí, no inglês você fez o inglês de escola mesmo, né? E, primeiro eu fiz de escola e depois eu fiz cursos mesmo, curso presencial, aqueles cursinhos. tá. Eu não vou citar nome para não, E mas eu fiz cursos também. você já sabia falar inglês depois desses cursos ou não? Não, não sabia. Uhum. Eu saí do curso mais ou menos assim com um nível bem, assim, acredito que baixo de intermediário, porque quando a gente termina o curso, né, a gente ganha aquele certificado de curso, né? E tava lá no certificado tipo, pô, nível C2, né? Aí eu, pô, nível C2, né? Eu tô no nível C2, né? E aí botei isso no meu currículo, até no dia que eu fui fazer assim um teste, né? Fui conversar com um nativo num aplicativo, e aí eu tomei uma surra, porque eu não entendia praticamente nada que o cara falava, e eu tentava falar, eu não tinha confiança nenhuma ao falar, meu vocabulário ele era pequeno, e ali eu me vi na necessidade de realmente estudar de forma real, né, o inglês. Eu falei, cara, ali eu tenho que realmente aprender o inglês realmente, né, como falar realmente. Aí eu comecei a desenvolver, aprender, né, com alguns poliglotas, eu tive contato com alguns poliglotas que me ensinaram, né, alguns métodos, né, de absorção, né, aquilo que a gente fala bastante sobre o input, né, sobre aqueles treinamentos e tudo mais, e eu comecei a colocar em prática no inglês, E né. você chegou a Dali viajar? eu atingi. Você chegou a viajar para um país estrangeiro assim que se fala inglês, no caso, que se fala espanhol, no caso, que se fala francês, no caso, ou você aprendeu mesmo aqui no Brasil antes de viajar? Como é que foi essa experiência aí? Tá, então, eu nunca viajei para fora, tá? Todos os idiomas que eu aprendi sem viajar, né? Daí até comprova, né, a questão de que é possível aprender o idioma, né, sem você viajar, porque tem até aquele exemplo do cara, por exemplo, que viaja, vai pro conheço gente que fez isso, que viajou para os Estados Unidos, viajou para fora e voltou sem falar o idioma, porque chega lá, tem contato só com brasileiros, não expõe, né? Não tem aquela exposição, não quer falar, com medo de cometer erro, ou então é mais confortável, né, falar o português, né? Então, você pode estar hoje imerso, né, no idioma sem precisar viajar, entendeu? Então, eu consegui colocar em prática algumas técnicas de imersão, né, para os 3 idiomas e eu consegui desenvolver isso sem viajar. Quer dizer, que você Tá? conseguiu criar um ambiente de imersão, mesmo não tendo que viajar, não tendo que estar no país nativo, quer dizer, no próprio Brasil mesmo, né? Fazendo isso daí. E Isso. na tua opinião, qual que é a melhor imersão artificial que você, Anderson, criou para você? Tá, vamos lá. Vamos falar de 2 ambientes, tá? Que são os ambientes que eu hoje frequento mais. Primeiro, minha casa. Depois a gente vai falar sobre, por exemplo, o meu trabalho, o caminho para o meu trabalho.
Então, é possível criar um ambiente de imersão nos seguintes termos, né? Como que a gente fica imerso no idioma? A gente tem duas formas, vamos colocar assim. A gente tem a parte de input, de absorção, e a parte de output, que é a parte de fala, tá? Então, como que a gente cria um ambiente de imersão? Primeiro ponto, né, que funciona para mim, né? Eu uso muito podcast, né, YouTube, vídeos no YouTube, tá? Séries, filmes, tudo isso primeiramente sem legenda. Acho que isso vai dar realmente aquela imersão verdadeira, porque você não vai ter legenda nenhuma, você vai estar totalmente ali ouvindo o idioma. Então, existem duas formas, a forma ativa e a forma passiva. Quando você está realmente prestando atenção ali, ou então naquele momento que você está, sei lá, lavando uma louça, lavando um banheiro, né? Enfim, arrumando a casa e você está ali ouvindo um podcast, né? Fazendo alguma coisa desse tipo, tá? Então, assim, em casa funciona dessa forma, para a parte de absorção, né? Na rua também é a mesma coisa, né? Por exemplo, eu pego um ônibus para trabalhar, eu faço mais ou menos quase 4 horas de ônibus, de ida e volta. Então, são 4 horas imerso. Você bota ali Caramba, um cara, fone de bastante ouvido. coisa. 4 horas por dia imerso naquela língua, muita Isso, coisa. exatamente. Você acha que você aprendeu o francês em quanto tempo? Você aprendeu o francês, assim, saindo do zero? Tá, então, o que me, assim, uma base mesmo que me deu, porque o francês, né, eu aprendi depois do espanhol e do inglês, né? Então, ao mesmo tempo que eu precisei aprender o francês, eu tive que conciliar, né, com faculdade, trabalho, né, a parte de idiomas também, que também é meu trabalho, né, e mais, enfim, outros fatores, né? Tem meu casamento, que eu estou organizando agora, vou casar no ano que vem. Pô, Então, parabéns, cara. Que valeu, legal, que show de notícia bola. boa. Valeu, obrigado, cara. Nossa. Então a gente junta tudo isso, né? Porque não foi só o francês. Ah, eu me dediquei só para o francês. Não, eu me dediquei para outras coisas também. Eu tive que gerenciar meu tempo. Com tudo isso, né? Assim, para estabelecer uma base, né? Para ter uma conversa, né? Vamos colocar assim, uma conversa básica, né? Com uma compreensão assim considerável, né? Um nível de repente de A2+, B1 ali, né? Eu levei mais ou menos 6 meses, tá? Eu estudei 1 hora, assim, estudar mesmo de fato, 1 hora por dia, e aí ficava mais o tempo de imersão, que aí tinha dias que levava 2, 3 horas, tinha dias que levava 4 horas, então foi mais ou menos esse tempo aí. E aí, quais foram as ferramentas que você usou para aprender o francês, assim? Tá, então, primeiro ponto, né, eu peguei o francês do zero, eu não sabia absolutamente nada, né, a não ser merci beaucoup, né, salut, né, coisas assim muito básicas que a gente às vezes vê em novela, né, enfim, por aí vai. Né? Então eu peguei o francês do zero. O primeiro passo que eu fiz, eu já acompanho o teu trabalho, né? Eu já estava acompanhando o seu trabalho, né? E me despertou bastante interesse, né? Pela sua história com idiomas, pela sua história de vida, né? E pela sua experiência, pela propriedade que você aborda o idioma, né? Eu achei isso bem assim interessante. Então eu adquiri teu curso, né? E ali eu comecei a formar uma base, né, para o francês. Eu acho que foi algo que me ajudou bastante pela gama de material que é oferecida, pelos métodos que são abordados ali, pelas técnicas, né, de absorção que a gente tem muito ali. Então, meu primeiro passo foi esse. Minha primeira ferramenta foi o seu curso. Tá? A gente, assim, não vou detalhar muito o seu curso porque tem bastante coisa e não dá, né, para um vídeo só. Né? Mas assim, foi algo assim que foi meu pontapé, foi algo que me estimulou muito a começar o francês. Esse foi o Não, meu até primeiro passo. porque, até porque se aprender um idioma, raramente você vai usar só uma ferramenta, né? Até porque Isso, são diferentes e cada um usa ferramentas que você disse que podcast é para você, para outras pessoas pode ser outra coisa, né? E isso. quanto mais ferramentas, melhor, né? Essa é a verdade. Eu acho que o mais difícil, cara, o que você falou do pontapé é crucial, porque e eu acho que o grande objetivo assim do meu trabalho é de despertar justamente essa visão no aluno, essa vontade na realidade, né? E essa autonomia de estudar, de ele mesmo buscar novas formas de estudo e ele mesmo entender o que para ele funciona melhor, e fazer com que ele caminhe com as próprias pernas e tal. E aí depois eu quero saber em relação aos seus projetos aí, mas vamos lá, continua aí, que mais você usou aí como ferramenta para chegar aí no nível que você tem hoje? Show. Vamos lá. Então, fiz o curso, né? A gente fechei o curso.
E aí, é o que você falou, a gente começa a estudar, a abordar idiomas de forma autodidata, né? Então, a gente, no curso, né, também dá esse panorama, né, de você ser independente, né, de não ficar dependendo só de ir para um lugar ali, né, estudar passivamente, né? Então, como é que funcionou, né? Eu tive que estipular duas formas para poder abordar, né, os meus estudos. Primeiro, como eu tratei a questão do input, da absorção, e depois a questão do output, né, que é a fala do idioma. Então, como é que funcionou? Né, primeiro ponto, continuei fazendo absorção para expandir meu vocabulário, né, e para poder também consolidar aquilo que eu já tinha aprendido. Então, exemplos de ferramentas que eu usei o Anki, né, que é uma ferramenta assim, muito boa, né, para a galera que tem dúvida aí pode pesquisar no YouTube, eu acho que tem bastante coisa falando sobre o Anki, né? É uma ferramenta muito boa de memorização, né? Então vai fazer com que o idioma ali fique mais ativo, né? Enfim, no nosso cérebro ali e tudo mais. Eu sempre usei o Anki para vários idiomas. Tem um erro que eu vejo muitas pessoas cometerem, que é o de acreditarem no seguinte, que elas estudam uma vez uma coisa, né? No caso, estamos falando de idioma, ela estuda uma vez um vocabulário, uma estrutura, e ela acha que aprendeu por ter estudado uma vez, né? Então, essa pessoa, no decorrer do tempo, ela vai acabar esquecendo aquilo que ela estudou, né? Porque aprender é diferente de se estudar, né? E apreender é diferente de aprender. Então, um idioma você tem que apreender, e para isso você precisa usar, por exemplo, o Anki, que é um sistema de repetição espaçada. Se você não gosta de usar isso, você tem que usar um caderno que você volte a olhar várias e várias vezes aquilo que você já estudou, para você poder apreender aquele idioma. Exatamente, é isso, é isso. Acho que é isso que faz a diferença, realmente. Em relação ao Anki, né, também eu vejo também muita coisa, Jerome. Tem pessoas que já usam o Anki e faz tipo assim aqueles downloads de textos prontos. Isso também não é algo assim muito positivo, né? Porque, por exemplo, como que eu uso o Anki? Né? Eu pego materiais, por exemplo, texto com áudio ali, né? E após eu absorver aquele material, né, eu ter um contato com aquele material, depois eu jogo ele no Anki, né, frase a frase ali, para poder, né, ter essa absorção mais, né, mais consolidada, certo? Então, essa é a forma que eu uso o Anki, né, para inputs, é mais ou menos isso. Né? Materiais que eu uso texto, texto com áudio, né? Como eu falei, podcast eu sempre uso bastante, filmes e séries eu gosto muito, né? Você usar conteúdos que sejam agradáveis, né? Uma coisa prazerosa, né? Acho que você estudar um idioma, como você falou, não é só estudar ali, sentar na cadeira ali, aquela coisa chata, maçante. Você deve usar conteúdos que sejam uma coisa bacana, uma coisa gostosa de você abordar, né? Você deve gostar do processo. Tem até um poliglota que eu gosto muito, que é o Steve Kaufman. Ele fala isso, ele fala, cara, você tem que gostar do processo, não adianta. Se você não gostar do processo de aprendizagem, né, vai tudo por água abaixo, porque você vai se frustrar, você vai usar materiais que não são agradáveis, né? Então, acho que tudo isso aí faz bastante diferença, né? Anderson, quando você percebe que você está tendo resultado, né, cara, é meio inevitável você começar a gostar de estudar a coisa, né? Vira meio que um vício aquilo ali. Por quê? Porque Isso. você começa a perceber resultados, você começa a aprender aquela coisa e você, nossa, entendi aquele filme, entendi aquela música. Você vai ficando empolgado, que nem um ratinho que Isso. vai ganhando queijo depois de fazer as coisas certinhas ali, né? E vai querendo fazer mais coisas para ganhar mais queijinho. E a pessoa vai se automotivando dessa forma, né? Verdade. Verdade. Isso até hoje, né? Como eu falei, meu nível de francês ainda não né? Mas assim, até hoje, né? Às vezes eu assisto uma série e a gente pega um diálogo que você entende tudo, você, cara, pô, que bacana, consegui entender aquilo ali, né? Eu acho que isso acho que é gratificante, né? Você, assim, fora as experiências, né? Que o idioma te proporciona, né, cara? Tipo, eu lembro do inglês, né? Que eu cheguei numa época que eu tava tão desmotivado, né, indo pro curso e não tendo resultados, né? Depois que eu comecei Aí eu tive uma conversa, assim, depois com um nativo na rua, um cara, acho que ele era da Coreia do Sul, só que ele falava inglês super bem mesmo. E aí a gente estava conversando assim, a gente conversou uma coisa bem básica, uma conversa de 2 minutos em inglês. Eu consegui conversar com ele, não foi uma coisa perfeita, né, na época ainda que eu estava no curso, né? Então não foi uma coisa perfeita, mas, cara, foi suficiente para me motivar, que eu falei, caracoles, nossa, eu tenho esse vocabulário aqui, estava aqui preso e, caraca, saiu o vocabulário. E eu falei com aquele cara e aquilo me motivou, né? Eu falei, caraca, preciso estudar mais, eu preciso
ampliar meu vocabulário, eu quero isso para minha vida, né? Porque é um material que você absorve bem, né? É uma série que você entende, é um filme que você compreende, é uma palestra, é uma ajuda que você dá para uma pessoa, seja o que for, Sim. mas isso agrega muito para a gente, né? Soma muito. Cara, dá para ver que você gosta disso, né? Do Muito. idiomas, dessa experiência que você tem através das línguas. E aí, tô sabendo que você abriu um projeto novo aí de idiomas. Me conta um pouco mais sobre essa história, como é que é isso, cara? Verdade, verdade. É aquilo, né, cara? Acho que o sonho de qualquer pessoa é trabalhar com o que ama, né? Então, acho que isso é primordial. Então, eu abri um projeto que é o seguinte, além de criar, né, eu criei um canal, né, no YouTube, vai ser uma das formas de eu divulgar conteúdo, né, Como é que para chama o ajudar canal? Como é que chama o canal? Anderson Poliglota, tá? Então, é um canal que eu vou enfatizar bastante o inglês no canal, né, porque eu vejo que tem muitas pessoas com necessidade, né, nesse idioma. É um idioma que além dele deixou de ser um pré-requisito, né, ele passou a ser, na verdade, ele deixou de ser um diferencial e passou a ser um pré-requisito, né? Então, Exatamente. assim, eu vejo muita gente com deficiência. Pessoas estavam procurando, pô, Anderson, você tem que fazer um canal, cara. Faz um canal no YouTube, porque, pô, você tem um método, você sabe, você tem a didática, você tem propriedade no que você fala, você ama o que você faz, como você falou, realmente, eu amo idiomas, sabe? Eu não consigo ficar um dia assim sem ter contato com a língua, assim, seja com qualquer idioma, sabe? Agora mesmo eu estava vendo ali uma palestra ali, e é assim que funciona, né? Então, assim, eu criei um canal no YouTube, né? Eu tenho também uma página no Instagram, né, que eu criei, também é Anderson Poliglota, é a mesma coisa. E eu tô sempre postando ali conteúdo, né, que agrega valor, sabe? Hoje eu trabalho com aula particular, né, dou mentoria particular, dou aulas em grupo também, tenho um grupo de mentoria, né? Hoje eu tô com um projeto também para mais para frente, assim, né? Tenho vontade. Já comecei, na verdade, a fazer a estrutura já toda e a gravação de algumas coisas também, né? Eu tenho um curso que eu quero lançar também numa plataforma, entendeu? Então, assim, é mais ou menos por aí, né? É algo que eu gosto bastante, né? E tenho dedicado meu tempo para isso, grande parte do meu tempo, né? Para isso aí. E você encontrou na internet realmente um canal, né, para divulgar, né, distribuir aí o teu projeto, cara. Eu acho que isso que é o mais legal. Você realmente saiu do zero no aprendizado da língua, que nem todo mundo, né? E hoje você Verdade. identificou uma paixão, uma vocação que você usa para trabalho mesmo, né? É, hoje você vive 100% desse projeto de línguas ou você está caminhando? Como é que tá hoje? Como é que tá esse processo? Então, hoje eu não vivo 100%, né? Eu tenho esse projeto, né, de viver 100% para isso, de fato, né? Mas pelo público que ainda está crescendo, né? Como eu estou começando, né? Apesar de ter propriedade, de gostar dessa área, né? De ter um bom método, né? Tudo isso depende também de tempo, né? De, público, pessoas, engajamento. Acho que isso é algo que é longo prazo, né? Vamos colocar assim. Você que já começou do zero, você sabe o que eu estou falando, né? Não é assim de uma hora para outra. Você começou e, beleza, vamos lá, estou vendendo curso ABS e é isso. Eu acho que É. é um processo. Cara, é um É um processo. processo que nem eu acho, eu gosto de falar assim, que, por exemplo, vamos fazer uma analogia com o aprendizado de idioma, né? Aprender a língua não é difícil, o difícil é você ter a disciplina de você criar a imersão todo dia, de você ouvir todo dia. Exato. Se você tiver a palavra disciplina, uma palavra meio feia, assim, mas quando você quer muito uma coisa, você dá um jeito de ser disciplinado, por mais que você não seja, né, cara? Verdade. Eu não me considero uma pessoa disciplinada, mas, por exemplo, o projeto que eu criei, do Francês Fluente, se eu não quisesse muito criar esse projeto, eu não teria criado a disciplina que eu não tenho naturalmente, né? Eu não fiz faculdade, por exemplo, cara. Eu comecei a fazer faculdade, depois de 2 anos eu saí porque não era para mim, entendeu? Não era para mim. Então, assim, se eu não vejo amor naquilo, né, vontade de querer fazer aquele projeto dar certo, a disciplina não vem. Agora, no seu caso, Verdade. você gostou dos idiomas, né, aprendeu os idiomas e surgiu a disciplina aí de você, enfim, aproveitar esse momento, né, de transportes públicos.
que isso daí é imprescindível. Mas cara, não é do dia para noite isso daí. Realmente exige todo dia você estar ali focado, né, não? Em fazer Verdade. acontecer, trabalhar, criar bastante valor, né? E, e é isso aí, cara. Eu fico muito feliz de saber que você, depois de ter feito o curso, você está agora nessa nova fase. E conta comigo aí para poder te ajudar. Qualquer dúvida se tiver aí, vai ser um prazerzão te ajudar com isso. Show de bola, cara. Show de bola. Maravilha. Quero mais uma vez te agradecer, cara. Agradecer por essa oportunidade, né, de estar aqui, né, poder mostrar um pouco do meu trabalho, né, um pouco daquilo que a gente ama fazer, né. Acho que esse é o mais importante de fato, né. E é isso, cara. Não tenha dúvidas também que o que você precisar, a gente vai estar junto nessa daí, né. É claro que, como eu falei, eu estou começando agora, né, mas quando a gente começa, a gente precisa se espelhar também em alguém, né? Então eu vejo também o seu trabalho hoje, né, você não ensina só francês, né, cara? Costumo dizer que você também inspira pessoas, né? Então eu não fiz seu curso e eu saí falando francês, não é só isso. Tem muita coisa a mais ali. A gente sabe que tem muito amor ali, tem muita dedicação ali dentro daquele curso, né? Então, não só no curso, né, cara? Fora a amizade, o apoio, que a gente fala que continua, né? Eu parei de fazer o curso, mas acabou o curso, na verdade, mas assim, o nosso relacionamento ele continua, né? Acho que esse relacionamento de professor e aluno, né? de amigos, acho que é isso que eu acho que é o mais bonito, né? Que o idioma tem essa capacidade, né? De unir pessoas, de unir propósitos, né? Eu acho que isso não tem preço que pague, né? Que Então, acho legal, que é isso, cara. cara. Pô, bacana. Lembrando, então, o teu canal aí, Anderson Poliglota, né? YouTube, Isso, Instagram. É só isso procurar aí. que vocês acham a página. Show de Boa. bola. Bacana.